A paz do Senhor Jesus, queridos e amados ouvintes do programa Voz da Libertação, quem tem o prazer de vos cumprimentar é o teu irmão em Cristo, Roberto Alencar, e venho aqui nesta oportunidade trazer uma rápida meditação para os irmãos dentro da palavra do Senhor Jesus Cristo. E eu gostaria de deixar uma palavra que está no livro de 1 Reis, capítulo 18, e o versículo de número 41, que diz assim a palavra do Senhor: Então disse Elias a Acabe: Sobe, come e bebe, porque ruído há de uma abundante chuva. Meus queridos e amados irmãos, essa é uma palavra, creio, bastante conhecida dos irmãos. E nós bem sabemos que o profeta Elias foi um profeta muito usado nas mãos do Senhor, ali para operar grandes feitos no passado. E aqui nós lemos esta palavra, que o profeta Elias, ele após ali vencer os profetas de Baal, após ele enfrentar aqueles profetas que não professavam a fé verdadeira, os profetas, que eram submetidos a Acabe e Jezabel, Elias então vai falar com o rei Acabe. Mas para que você venha entender o que Deus quer falar conosco nesta manhã, vamos voltar um pouquinho lá no início da história. Nós bem sabemos que quando Acabe não obedecia à vontade do Senhor, ele ali preparava altares, adorava a Baal. O nosso Deus, ele vai então dar ordenança, vai dar uma ousadia para o profeta Elias, então profetizar sobre Acabe, que não tornaria a chover sobre a face da terra enquanto Elias não tornasse a dizer que assim acontecesse. Enquanto Deus não ordenasse que voltasse a chover sobre a face da terra, não choveria. E nós bem sabemos que quando Elias entrega esta profecia, quando ele fala isso para o rei Acabe, ele vai passar então a ser perseguido. Mas independente da perseguição, independente daquilo que Elias passou, a promessa de Deus ela estava de pé, porque Deus, por intermédio do profeta, havia falado que não choveria sobre a face da terra enquanto Elias, o profeta, ali sendo representado por Deus, não tornasse a falar. Nós bem sabemos que Jezabel vai se enfurecer contra o profeta, vai mandar perseguir, vai dar ordem para matar o profeta. Só que aquele que é profeta de Deus de verdade, ele permanece na presença do Senhor, independente da luta, independente da provação, independente daquilo que o inimigo possa tentar fazer contra ele, ele vai permanecer confiante que Deus falou e Deus iria cumprir. Nós bem sabemos que Deus vai honrar Elias perante todos aqueles profetas de Baal. Ali os profetas de Baal vão ser destruídos, vão ser até mesmo envergonhados. O próprio Baal vai ser envergonhado, porque nós bem sabemos que não existe outro Deus senão o nosso Deus. E mesmo Elias enfrentando os profetas de Baal, correndo risco de vida, a promessa de Deus ainda estava de pé. Depois que Elias derrota então os profetas de Baal, na autoridade que Deus o deu, Deus mostrou o seu poder, mostrou a sua soberania. Elias então vai tornar a subir ao monte, e ele vai mandar dizer a Acabe: come e bebe, porque ruído há de uma abundante chuva. E é interessante que quando o profeta Elias fala isso com o rei Acabe então vai comer, vai beber, e Elias não vai comer nem vai beber. Diz a palavra que ele vai colocar o seu rosto ali entre os seus joelhos, ou seja, creio eu que ele foi então para uma posição de oração. O profeta de Deus sempre tem que estar em oração diante de Deus. O profeta do Senhor sempre tem que estar em ligação, em comunhão com Deus a qual ele serve. E enquanto isso, a promessa de Deus ainda estava de pé. Por que Deus quer falar de promessa conosco nesta manhã? Eu não sei se Deus prometeu algo para você, se Deus falou que aconteceria algo na tua vida. Talvez você está pensando que o tempo está passando, as lutas vêm apertando, o inimigo se levantando e a promessa ainda não se cumpriu. Mas nós bem sabemos que há tudo um tempo determinado pelo Senhor. Em Eclesiastes 3 diz a palavra que existe um tempo determinado para todas as coisas: tempo de sorrir, tempo de chorar, tempo de plantar, tempo de colher. Mas eu creio que em nome do Senhor Jesus Cristo, nesta manhã está chegando o tempo de você receber a tua vitória. Quantas e quantas pessoas, por fazer a vontade do Senhor, estão sendo perseguidas, estão sendo caluniadas, estão passando levantes por parte do inimigo. Mas o que Deus quer falar comigo e com você é que a promessa está de pé.
E diz então a palavra que quando Elias sobe ali, ele vai mandar o seu moço ir olhar para a banda do mar, olhar para o céu ali naquele sentido a qual Elias falava com ele. E o seu moço vai dizer: eu não estou vendo nada. E então Elias vai dizer: torna lá 7 vezes. E na última vez, na 7ª vez, o moço de Elias vai ver, ele vai falar: eu estou vendo uma pequena nuvem, uma nuvem pequena que sobe diante do mar, mas ela é do tamanho da mão de um homem. E ali Elias vai ter a interpretação, vai entender que era o sinal que Deus estava mandando. Mas, irmão Roberto, o profeta Elias disse para o rei Acabe que ele estava ouvindo o ruído de uma abundante chuva, e o moço estava vendo apenas uma nuvem pequena do tamanho da mão de um homem. É aí que Deus entra em ação. Muitas e muitas vezes, quando Deus nos faz promessas grandes, nós esperamos sinais também grandes, mas Deus trabalha nas mínimas coisas. Deus opera também nas mínimas coisas. E Elias entendeu que a pequena nuvem era o sinal que ele estava esperando, da confirmação daquilo que Deus faria. Meu querido irmão, querido ouvinte, Deus fez uma promessa grande para você, mas começa a se atentar aos pequenos sinais. Deus tem mostrado pequenas nuvens diante de você, só que você acha que só porque a nuvem é pequena, a chuva também será pequena. Mas Deus havia prometido uma abundante chuva, uma chuva que traria prosperidade, uma chuva que traria bênção, uma abundante chuva. Querido e amado ouvinte, Deus está falando com você: estou levantando uma pequena nuvem, mas dentro da pequena nuvem carrega uma abundante chuva. Deus vai enviar o cumprimento da promessa que Ele fez para você, mas Ele fala com você nesta manhã: se atente aos pequenos sinais, porque eu vou cumprir a minha promessa. E Elias entendeu que a pequena nuvem representava o sinal de Deus, e Deus está falando que Ele sempre cumpre aquilo que Ele prometeu. Irmão Roberto, Deus me prometeu a porta de emprego aberta, mas eu não estou vendo sinais. Deus está enviando sinais e você muitas vezes não tem percebido, porque como nós servimos a um Deus grande, nós achamos que Deus só tem que mandar grandes sinais. Não. E ali nosso Deus cumpriu a promessa, enviou aquela chuva. E o que Deus quer falar com você nesta manhã é que Ele vai cumprir a promessa que Ele te fez. Eu não sei o que você tem passado, eu não sei o que você tem enfrentado, mas Deus tem contemplado tudo. E Ele vai cumprir a palavra dEle e a vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável. Talvez Deus não vai operar da maneira que você esperava, mas Ele vai operar maior e melhor do que você planejou. Porque nós muitas vezes, com a nossa limitação humana, nós achamos que Deus tem que fazer do jeito que nós queremos, mas não. O nosso Deus é o Deus soberano. E da mesma maneira que Ele, dentro de uma pequena nuvem, do tamanho da mão de um homem, imagina, querido ouvinte, uma nuvem do tamanho da mão de um homem carregava uma chuva tão abundante. É o que Deus está dizendo para nós nesta manhã. Talvez o sinal pareça pequeno, mas a chuva, a bênção é abundante. E o Senhor te convida a confiar nas promessas dEle. Independente se o inferno tem se levantado contra a tua vida, independente se aqueles que não professam a mesma fé que você não confiam naquilo que Deus vai fazer na tua vida, o Senhor, Ele fala que tem enviado sinais para nós, e que possamos nos atentar aos pequenos sinais. E é interessante que eu me lembro do servo do Senhor que pregava a palavra do Senhor nesses últimos dias, e ele falava a respeito de Ezequiel no vale de Ossos Secos. Enquanto ele profetizava, ele ouviu um ruído, e depois que ele profetizou, aconteceu então um reboliço. É no processo que Deus manda os ruídos, os pequenos sinais, mas depois Ele opera a coisa grande que Ele tem poder para operar. Se Deus falou que vai te curar, querido ouvinte, creia na cura. Se Deus falou que vai salvar alguém da tua família, creia na salvação. Se Deus falou que vai te levantar com autoridade para fazer a vontade dEle, creia na promessa. O Senhor está falando, creia na promessa. E para você viver o propósito, é necessário passar pelo processo. O processo de Elias foi doloroso, foi de perseguição, foi de calúnia, até mesmo ali correu risco de vida. Mas o propósito que Deus tinha com Elias foi cumprido.
E da mesma forma, o propósito que Deus tem na tua vida vai se cumprir em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Deus de paz nos abençoe, querido amado ouvinte. E eu tenho certeza que o Senhor vai continuar mandando sinais para nós. Os pequenos sinais, as pequenas nuvens, mas que vão carregar uma abundante chuva. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Vos despede seu irmão Roberto Alencar.